Bom, meu nome é Leandro Fialho, eu sou lá de Vitória, Espírito Santo, tenho 28 anos. Comecei a dançar, principalmente, mais sério, em 2008, 2009, se não me engano. Comecei a aprender esse estilo logo de cara, não entrei muito no pé de serra primeiro para depois fazer a transição. Dei a sorte, eu acho, de encontrar. Eu tentei aprender forró antes, quando era mais novo, época de ensino médio e tal, tudo mais assim, que já tava virando modinha na época, né? Fala mansa, arrasta-pé, bombando, toda festa tinha, né? E comecei a aprender, mas eu não me identifiquei muito, acho que gosto pessoal mesmo em relação à dança. Questão de muito giro, dançar muito separado, ocupar muito espaço. Nunca me atraiu pessoalmente esse estilo de dança, assim. Então acho que por esse motivo eu não aprendi antes. Mas tive o contato anterior, mas bem tranquilo, leve. Aprendi o basiquinho, nunca tive um problema com ritmo, graças a Deus. Então quando eu entrei em 2008, 2009, assim, consegui aprender legal. Tive um professor excelente, hoje nem dá aula mais, mas para mim abriu várias ideias diferentes em relação à dança. E foi isso aí. Aí logo depois ele precisou sair, eu aprendi a dançar num projeto, lá em Vitória, chama Projeto Forró-IA. Era maravilhoso na época. Hoje, infelizmente, por questões de prefeitura e tal, ele funcionava dentro de um centro de referência, de juventude. Então, hoje está fechado o centro e aprendi lá. Quando ele precisou sair, ele me deixou no lugar dele. Cara, foi um perrengue. E, começando a aprender, todo mundo aprendendo comigo, do nada eu estava tendo que ensinar, as pessoas estavam aprendendo comigo. Puxa, era complicado, suei bastante. Mas desde então eu tomei gosto, sempre gostei de ensinar. Desde que eu saí do ensino médio, eu dava aula de outras coisas, né? Sempre gostei muito de ensinar. Dava aula de matemática, física e química, né, pra galera, e acabei me identificando. Aí comecei a dar aula de forró, gostei, fiquei. Pronto, foi isso. Caiu de paraquedas, caiu nas minhas costas assim, falou, vai. Eu fui. Então, eu mais ou menos com um ano e meio de aprendizado, assim, eu já comecei a dar aula. Foi quando ele, sem eu saber, o cara estava me preparando para dar aula, não era só para dançar. Ele me separava da turma, assim, estava a turma lá dançando, né, todo mundo aprendendo, ele ensinando todo mundo, e ele me colocava sempre perto dele, falava, pô, você fica aqui. Aí ele passava a aula normal, chegava para mim, e começava a explicar por que ele fazia determinada coisa, entendeu? Tentando me mostrar como ele dava aula, só depois que eu fui saber que ele ia sair, ele me deixava no lugar dele. Tinha eu e mais um amigo na época, só que quando o professor saiu, esse outro amigo meu já tinha começado a fazer outras coisas, e aí acabou ficando eu mesmo. Tá? Inclusive, um abraço aí pro Gabiru, lá de Vitória, né? Lá de Vila Velha, na real, me ensinou pra caramba, um dos professores mais didáticos que eu tive, tá? E ele sabe disso, ele sabe que muito do que eu ensino hoje é decorrente da didática dele. Eu vou meio contra o padrão da galera, assim, por causa dele, né? Um abração pra ele lá. Eu nunca gostei de rotular nada, tá? Eu acho que aquela velha frase, né? Quem se rotula se limita, entendeu? Então, eu gosto de falar que eu ensino forró pé de serra. Não entro nesse mérito, eu sou do Roots, eu sou do Universitário, tá? Eu acho que uma coisa tem que complementar a outra, não são auto-exclusivas. Né? Eu tenho a identificação corporal para um determinado estilo, não quer dizer que eu não incorpore outras coisas de outros estilos também. Eu acho isso muito válido, eu acho que só tem a acrescentar para a dança da pessoa. Então eu falo que eu ensino forró pé de serra, né? Quando o pessoal fala, mas esse aqui é negócio do Roots e tudo mais, eu falo, tá, é uma identificação de estilo pessoal. Mas se alguém, por exemplo, quiser, eu quero aprender giro, né, aquela parte mais universitária e tal, também trabalho com isso. Dançando, eu também procuro sempre me adequar um pouquinho à minha parceira. Tem gente que não acompanha os passos de perna, tem gente que acompanha melhor. Então não adianta ficar insistindo também. Não é porque eu danço Roots que a pessoa que tem que dançar comigo tem que dançar também, né, fazer aquele passo de perna doideira. Se eu não souber fazer, não adianta eu insistir. Então tem que me adequar, se a pessoa é mais universitária, vamos girar mais, fazer mais abertura e por aí vai. Eu acho que essa que tem que ser a mentalidade, assim, principalmente de quem ensina. A gente tem que aprender o máximo possível para a gente poder ser mais completo e passar isso para a galera. Excelente. Cara, eu acho que sendo lá do Espírito Santo, a gente tem muito contato com o pessoal de Itaúnas, né? Não necessariamente que a gente vai a Itaúnas e tal, a galera de Itaúnas desce bastante também para Vitória, que é onde tem mais forró durante o ano. Itaúnas funciona mais só nas altas temporadas. Então a gente tem o contato com eles direto de Itaúnas, a gente sabe
a diferença um pouco do que o pessoal chama de roots e o que é o estilo Itaúnas. A gente tem essa pouquinho de diferença, tá? Nós temos representantes aí do estilo Itaúnas, né, que acho que começou a ficar muito difundido com o Juruna, né? Não foi ele que começou esse movimento, né? Foi outra pessoa, foi o Vevéio, né, lá de Itaúnas, que ensinou para ele, o Juruna ensinou a Dayara, né, que eu acho que hoje são os dois que mais aparecem do estilo de Itaúnas, né? Estão mais visados aí. E tem uma diferença grande da dança deles, porque o pessoal chama de roots, que eu acredito que veio mais de BH, né, que foi o contato que eu tive. Esse professor meu, ele aprendeu em BH, quando ele voltou a morar em Vitória, né, que eu falei do Gabiru, quando ele voltou em Vitória, eu tive contato de aprender com ele antes de ter o contato com o forró de Itaúnas. Mas quando eu tive contato com o forró de Itaúnas, eu percebi que a diferença era muito grande, entendeu? E aí sempre rola aquela briga assim, né, de nomenclatura, pô, o que é roots, mas isso aí tudo é roots, não, isso aqui é estilo Itaúnas. São duas coisas diferentes, realmente, tá? Vale a pena conhecer, acho assim, se quiser ir mais pro lado do roots, você vai, né, ver Adson Pequeno, Daniel Marinho e tal. O estilo Itaúnas, você vai pegar Juruna, Dayara, Amaral, o Amaral também, acho que está ensinando inclusive nessa época lá em Itaúnas, acho que é ele que está ensinando lá. Eu acho bacana ter a pessoa saber dessa diferença que existe, entendeu? Não questão de nomenclatura, mas é questão de dança mesmo, é diferente. Tá? O pessoal de Itaúnas é mais acelerado um pouquinho, né? Não trabalha só com os passos de perna, eles trabalham com giro também. Então a dança deles é um pouquinho mais acelerada, mais empolgada. Se você observar um do lado do outro, você percebe a diferença clara, entendeu? E você tem noção dos estilos de dança, além do forró? Cara, fora de outros gêneros, assim, eu comecei a aprender o samba, tanto a gafeira quanto o funkeado. Morei um tempo fora, tive um contato com um tango muito bom, que pô, mudou minha cabeça por completo. Não posso dizer que eu danço realmente essas outras danças, né? Tanto samba, quanto tango, bolero e tal. Mas eu acho que os conceitos que eu aprendi fora do forró fizeram muito mais diferença na minha dança do que o que eu aprendi no forró. Entendeu? Se alguém tiver a oportunidade, vai, aprenda a dançar tudo que você pode aprender. Porque não tem, a dança, no conceito geral, ela é toda igual, né? Você não consegue, isso aqui só serve para uma dança e tal. Não é bem assim. Se você souber pensar, adaptar, tudo pode ser aproveitado para outra dança. Eu acho que eu aprendi bastante coisa em relação à postura, bases, né? Saber pensar o movimento num todo antes de executar o movimento. Eu aprendi muito mais com o contato com a dança de salão do que com o forró, que eu aprendi mais. A gente pode dizer que lá em Vitória a gente aprende sem uma escola, né, de forró, assim, a gente aprende com os amigos mesmo. Às vezes um amigo aprende a dançar mais, começa a ensinar, a gente vai juntando aos pouquinhos, mas aí aquela parte fina da dança, assim, realmente eu aprendi na dança de salão. Né? Como eu falei, o cara jogou aquele em cima de mim, e não era pouca gente não, era muita gente. Acho que na época era isso. Lá em Vitória, hoje é muito forte a questão de projeto de forró, aula gratuita, fazendo parte de algum programa da prefeitura ou de comunidade e tudo mais. E na época, né, era uma parte de um projeto da prefeitura e tinha, pô, média de 80 pessoas na turma. Então, uma pessoa que não era nem a falta de conhecimento de dança, mas você controlar uma turma de 80 pessoas é algo muito difícil. Muito difícil. Você manter a turma atenta, né? Evitar a conversa paralela para não te atrapalhar, fazer a galera se prender no movimento que você está passando, nas dicas que você está passando e não simplesmente ir lá para dançar. Isso acho que era o mais difícil para mim. Não era nem questão de saber ensinar o passo, mas o controle de turma para mim foi algo que eu demorei a pegar e a gente sofria bastante. No começo sofria bastante com isso, hoje graças a Deus está mais tranquilo, né? Tem um projeto lá em Vitória também que depois que eu viajei e tal, o forroiá que eu aprendi acabou, eu abri o meu projeto, que chama Projeto Forrosando, também faz parte desse esquema de aulas voluntárias e tudo mais, e ultimamente tem dado muita gente, graças a Deus, pô, média aí de no mínimo 50 pessoas todo dia, toda aula, a gente dá aula quarta e sexta-feira, no mínimo 50 pessoas tem, tá? Já chega
dia que, sim, a época de semana de prova, né, dá aquela diminuída, mas não baixa de 50. A época que tá mais tranquilo da galera na faculdade ou no serviço e tal, é 80, de 80 para 100 pessoas aí. E hoje, graças a Deus, eu consigo controlar essa galera, tá? Sou mais tranquilo para dar aula, querendo ou não, o tempo, né, de nos passando a segurança que a gente precisa para ensinar. A questão é muito mais você passar a segurança para o aluno, que você sabe do que você está falando, do que você realmente ter que convencer ele do que você está certo. Eu acho que ter o conhecimento não quer dizer que você sabe transmiti-lo. Tá? E quando a gente lida com pessoas é muito diferente ainda. Tá? Então eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado mesmo em aprender corretamente. A gente sabe assim, que muita gente aprende a dançar forró com amigos, se jogando pro forró mesmo. Eu acho super válido. Só que eu acho que para ensinar, eu acho que não pode ser dessa maneira. Às vezes muita gente ensina, eu faço desse jeito, tenta ensinar o jeito que elas fazem e tal. Eu acho que isso não é muito válido para a questão de ensino. Mas se você vai ensinar um amigo e tal, alguma coisa, ok, super válido. Né? Que, como você disse, a gente precisa, né, da cultura ser divulgada. Eu acho que quanto mais pessoas propagando isso, melhor. Mas eu acho que se a pessoa quer realmente dar aula, ser reconhecido como um professor, um instrutor, qualquer coisa do tipo, ela tem que aprender muito mais do que as outras pessoas, não só a dançar, mas também a ensinar. Eu acho que lidar com pessoas não é fácil, é a parte mais difícil de você ensinar, porque tem outro ser humano na tua frente que você tem que aprender a lidar com ele ao mesmo tempo que você transmite o teu conhecimento para ele, de maneira que ele entenda. Porque às vezes eu posso estar falando um monte de coisa e a pessoa não está entendendo, e para essa pessoa você é um péssimo professor. Mas pode ter outra pessoa que o modo que eu falo funciona para ela, ela entende tudo, e eu vou ser um excelente professor para ela. Eu acho que se a gente quiser ser reconhecido como professor, como um profissional dessa área, a gente tem que conseguir falar várias línguas aí dentro da dança, né? E ser capaz de transmitir com exatidão o que a gente sabe para vários tipos de pessoas, vários entendimentos diferentes. Entendeu? Não é só, sei dançar, vou ensinar. Eu acho que não funciona bem assim. Então, para começar, eu acho a cultura do forró excepcional no sentido de não se vender igual está acontecendo com a maioria dos gêneros hoje. Isso eu acho maravilhoso. Né? Apesar de estar atingindo novos públicos, né? Tinha aquele preconceito de que forró era coisa de ralé ou coisa de velho há uns anos atrás. Hoje, graças a Deus, a gente vê essa mudança, que as pessoas jovens estão se interessando e o movimento está voltando a crescer mesmo porque a galera jovem está entrando. Né? Porque querendo ou não, se tivesse só os mais velhos, quando eles saíssem, acabou. A gente precisa de renovação, isso está acontecendo. Cada vez mais estão aparecendo bandas, cada vez mais eventos estão aparecendo. Esse ano está aí para mostrar que todo mês está acontecendo um festival aí pelo Brasil. Isso eu acho que é maravilhoso. Querendo dar trabalho para todo mundo, tanto para o produtor, quanto para a banda, quanto para professor, né? Mais cultura para se mostrar. Eu acho que a cultura do forró é muito linda, não pode ser perdida. Querendo ou não, hoje ela está mais para o Sudeste do que para o Nordeste, mas a gente tem ainda essa questão de apreciar o que era do Nordeste, a gente tem isso. Principalmente nesse movimento roots que está ficando cada vez mais forte. Né? Eu acho que cada vez mais os artistas mais antigos estão voltando a ser valorizados. A gente vê aí gente que está saindo da aposentadoria e voltando para tocar. Acho que uns 2 anos atrás o trio Mossoró juntou para tocar de novo. Quando que eu ia imaginar que eu assisti eles depois de 50, 60 anos de carreira, caras velhinhos, e juntaram, receberam o convite, ficaram super felizes. A gente vê aí artistas que são mais, né, tocam mais no Nordeste, vê quando eles são chamados para o Sudeste, eles chegam aqui e falam, caraca, eu nunca imaginava que no Sudeste tinha um evento desse, que realmente reverencia a cultura do Nordeste. A gente tem uma certa diferença, né? A gente não está no Nordeste, não está no Sudeste, mas, né, a gente tenta trazer isso e eu acho isso muito legal. E com essa nova geração chegando, acho que só tem a crescer, tanto de música quanto de dança. Tudo evolui, né? A gente não pode ficar também preso no passado, a gente tem que lembrar do passado, mas trazer também o atual, né? Para no futuro a gente não parar no tempo.
né, continuar sempre renovando e tudo mais. Eu acho isso muito válido, isso está acontecendo, é maravilhoso de ver e fazer parte disso. Então, galera, quem quiser me seguir, pode me procurar no Facebook, Instagram, YouTube, procurar Leandro Fialho, vai me achar lá, fala diretamente comigo, eu tento responder todo mundo, tá? Não tenho ainda esse costume ou todo esse tempo para ficar respondendo todo mundo, mas eu tento, então pode falar comigo, precisar de alguma coisa, fala comigo, procura lá, tem vídeo de dança, vou começar a fazer agora uns vídeos mais informativos, trocando as ideias, de vez em quando ensinar um passinho também no YouTube e tal. Quem quiser me procurar, Leandro Fialho, Facebook, YouTube, Instagram, vai me achar lá, tá? Muito obrigado, queria agradecer imensamente ao Danilo, que está abrindo esse espaço aqui para mim, no Cadê o Forró. Acompanho o trabalho dele, ele já sabe disso, a gente já trocou uma ideia. Acompanho o trabalho dele há muito tempo, já desde que ele começou, ver a evolução toda do canal dele. Muito bacana, eu acho muito válido o trabalho que ele está fazendo. Agradecer imensamente a ele, por esse espaço que ele está abrindo aqui para mim. Valeu, Danilo, tamo junto.